Para mim aí. E hoje a gente começa essa nossa primeira mensagem tratando desse assunto. Eu tenho chamado, simplesmente esse é o nome da série, o nome de um personagem famoso. E eu tenho dado esse subtítulo para mim mesmo, uma vida de conflitos. Não sei se você nesse momento está experimentando algum conflito interior, algum conflito em uma área nas suas emoções, nos seus sentimentos, ou se você está experimentando um conflito direto com alguém, ou se você está experimentando um conflito na sua vida financeira, na sua vida no que diz respeito à saúde do seu corpo. A verdade é que todos nós experimentamos e sempre existe espaço, sempre existe lugar para nós aprendermos como nos comportarmos no meio de conflito e como nós podemos vencer no final. A história de Jacó é uma história recheada desse tema. Fala bastante a respeito disso. E eu vou começar lendo com você a passagem de Gênesis. E hoje, especificamente, como o texto é um pouco mais extenso, eu não coloquei no telão, eu coloquei somente a referência para lembrar se você tem uma Bíblia aí com você para acompanhar. Quem tem uma Bíblia aí, diga amém. Amém. Se você não trouxe a sua Bíblia, deve ter alguém do seu lado que deve ter uma Bíblia. Você pode ler junto com essa pessoa. Eu queria muito que você lesse comigo, eu vou ler na versão da Nova Versão Internacional. Vamos orar? Pai, agora nós vamos colocar os nossos olhos na Tua Palavra, e ela é perfeita, e ela é completa, e ela é poderosa para nesse momento já começar a depositar no nosso coração as verdades que nós tanto precisamos. Então, como a gente sempre pede aqui, meu Pai, que haja uma abertura de coração, que o Senhor nos dê olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, e nada de mim, mas tudo de Ti, para que nós possamos sair daqui com algo útil e prático, algo que funciona na nossa vida e que provoca transformação. A Tua Palavra muda a gente de dentro para fora, transforma a nossa vida mudando a nossa mente. Que assim seja nessa manhã de maneira poderosa nesse lugar. Te damos toda a glória, te damos todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Gênesis 32, verso 22 diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, já ficou estranho o negócio aqui, né? Mas é isso mesmo, duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos. 11 filhos dessas 4 mulheres, essa é a história de Jacó. Para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. E então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. E então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. E então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Somente até aqui, por enquanto. Que Deus nos abençoe. O título dessa mensagem é: qual é o seu nome? Nome é uma das coisas mais sensacionais que existe na nossa vida. Nós somos identificados por ele. A gente pode estar fazendo um barulho aqui dentro. Se alguém falar o seu nome de um lado da sala, você ouve de alguma maneira ele do outro lado, porque ele imediatamente comunica com você. Eu amo quando eu consigo lembrar o seu nome. Nem sempre eu consigo. Algumas pessoas eu guardei o nome e nunca mais vou esquecer. Alguns de vocês chamam-se Eduardo e eu chamo de Marcelo. E não sei explicar o porquê. Mas alguns eu esqueço completamente o nome, acho que é outro, e outros eu falo: meu Deus, como é que é o nome dessa pessoa? Por que eu quero tanto saber? Porque eu sei que quando eu digo o seu nome, em algum nível eu estou dando um presente para você. Estou mostrando para você que você é importante para mim, a ponto de, no mínimo, eu guardar isso. Nós gostamos de ouvir o nosso nome. Existem momentos em que ouvir o nosso nome é maravilhoso. Existem outros momentos que é terrível, né? Por exemplo, quando minha mãe
e eu era bem pequeno, falava do outro lado da cozinha, André, eu às vezes demorava para atender, mas se ela falasse Carlos André, eu já sabia que o negócio ia ficar complicado. Nós vamos falar desse personagem durante os próximos 5 domingos e esse tema vai ser recorrente, o nome que alguém tem, o nome que alguém carrega, o que ele significa, por que a Bíblia leva isso tão a sério. E eu não sei se você sabe, mas o nome Jacó, nós acostumamos acreditar a vida inteira que significa usurpador, enganador. Originalmente não significa isso, Jacó significa simplesmente calcanhar. Porque no início da história, existe uma cena lá que eu vou contar para você já, do calcanhar, mas por conta dessa expressão original hebraica, esse nome começou a significar seguir, estar atrás, mas também pode significar suplantar, ultrapassar, que está tudo na história de Jacó também, mas ela vem da palavra hebraica para calcanhar. Jacó é uma pessoa extremamente complicada, igual você, igual eu, né? Igual essa pessoa que está do seu lado, igual um monte de personagens bíblicos, assim como Noé, como Moisés, como Davi, como Pedro, ele tem uma vida cheia de conflitos. E tem essa história que eu contei para você, que Jacó luta com Deus. Primeiro ele se apresenta como um homem, né? A Bíblia diz, chegou um homem e começou a lutar. É uma cena estranha, você está quieto na sua, de repente aparece uma pessoa querendo lutar com você, mas a Bíblia diz que existe algo acontecendo ali que daqui a pouco vai ser revelado. No final, esse homem não é um homem, é Deus. E ele fala, você lutou com Deus e prevaleceu. Jacó luta com Deus. Mas Jacó está nesse momento no ápice de uma vida de lutas. Luta desde o início da sua vida, desde que ele nasceu, ele está lutando. E eu leio para você, você pode acompanhar ou não, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, Rebeca, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Verso 22, os meninos se empurravam dentro dela. Então ela engravidou de gêmeos. Pelo que disse, uma frase que muitas mães grávidas já disseram, por que isso está me acontecendo? Por que isso está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor, que é uma ótima ideia quando você não sabe o que está acontecendo. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Muito legal, porque a gente está em 2023 e isso é tão claro para nós hoje. Mas naquela época ninguém poderia imaginar. 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, e um deles será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, já está recebendo de Deus essa revelação. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Verso 25, o primeiro a sair era ruivo. Até aí tudo legal, mas o que vem depois é assustador. E todo o seu corpo era como um manto de pelos. Imagina a cena. Qual pai não ficaria desesperado nesse momento? O que está acontecendo? Eu achei que a gente ia dar luz a humanos, mas estão saindo ursinhos. Todo o seu corpo era como um manto de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Esaú tem a ver com vermelho. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. E tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Jacó nasce nessa condição. Ele poderia ter sido o primeiro, poderia, mas não estava em posição de ser. Os dois têm a mesma idade, mas um saiu primeiro, o primeiro nascido, o primogênito, Esaú. E ele vem como quem que dissesse assim, segurando no calcanhar, não, eu primeiro. Né? Nasceu já estigmatizado, já nasceu com um nome
predestinando ele luta para ser o primeiro. E isso vai acontecer a sua vida inteira. Jacó vai lutar para ser o primeiro. Eu e você temos essa inclinação do eu primeiro, em algum nível, em vários níveis às vezes. E é muito bom a gente ter alguma ambição, mas frequentemente a gente precisa se perguntar se os fins justificam os meios. E muitas vezes, a fim de avançar um pouco mais na vida, e a gente tem descoberto que não é apenas avançar para o meu prazer pessoal, mas para me colocar à frente de outros, muitas vezes os fins não justificam os meios. Por que era tão importante ser o primogênito? Porque Jacó já estava inserido, assim como eu e você, numa cultura de que estar à frente é importante, de que ser o primeiro é importante. Nossos filhos, ainda bem crianças, bem pequenininhos, você não precisa ensinar a eles isso, eles já têm dentro deles o desejo de serem primeiros. Você não precisa ensinar uma criança a dizer eu, ela fala o tempo todo daqui a pouco, mas você precisa ensinar elas a dizer por favor. Você precisa ensiná-las a dizer com licença e obrigado. Mas dizer eu é a coisa mais fácil do mundo. A gente tem registrado a primeira palavra que meu filho Davi falou, quando ele era bem pequenininho, a gente pensava, vai falar papai ou mamãe, porque é a coisa mais fácil para uma criança começar a colocar essas sílabas na sua boca. Pá, ma. E eles vão fazer, a primeira palavra que meu filho falou foi não. De lá para cá ele aprendeu várias outras, graças a Deus. E hoje ele raramente diz não para a gente, mas a primeira coisa que ele aprendeu a falar é isso. Quando meus filhos eram bem pequenininhos, esse tempo passou faz muito tempo, infelizmente, né? Mas eu levava eles para a escola e antes de deixar eles eu fazia um ritual, antes de deixar eles na saída da escola, na entrada da escola, eu falava assim, eu quero um beijo, alguma coisa parecida com isso. E eles dois vinham para me beijar. E como eu fazia disso uma certa competição, eu estou no banco do motorista, eles dois estão atrás, e para me beijar vai ser um pouquinho desafiador, então um às vezes empurrava o outro para ser o primeiro. Fazia, né? Hoje em dia é difícil isso acontecer. Antigamente eu chegava em casa e falava, papai chegou, eu fiz isso por anos na minha vida, papai chegou. E eu vi uma gritaria, papai, eles vinham correndo, vinham me abraçar e me beijar. Hoje, eu tento trazer de volta, eu falo, papai chegou, fala aí. Mas os nossos filhos vão crescer aprendendo a cultura do eu primeiro. Como é que você coloca Deus primeiro no mundo do eu primeiro? Jesus vai ensinar e vai ser a perfeita pessoa para modelar isso. Ele exemplifica que sim, muitos que são primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. A vida do eu primeiro é uma vida triste, não é uma vida realizada. Jesus coloca da seguinte maneira, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? A história de Jacó vai ser marcada por isso. Jacó, do que adianta ficar agarrando ao calcanhar do outro, agarrando-se às coisas do outro, ao status do outro, ao sucesso do outro, à segurança que o outro pode trazer, se no final das contas você perde-se a si mesmo? O próximo versículo, versículo 27, diz, os meninos cresceram, ainda estou aqui, e Esaú tornou-se caçador habilidoso, vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Um gostava de estar mais fora, o outro gostava de estar mais dentro. Filhos são assim, têm personalidades diferentes. Isaac preferia Jacó. Esse versículo 28 revela que Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Esse pai, péssimo. Ele não apenas tem um filho predileto, que ninguém deveria ter, mas ele ainda é interesseiro, né? Porque queria comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Gostava mais do outro filho mais novo, com certeza porque ajudava mais em casa também. Os dois crescem e existe toda uma ideia de que a gente pensa que eles são ainda
jovens, adolescentes, quando os episódios da sua vida vão acontecer. Outros vão dizer que eles já eram bem mais velhos. A Bíblia faz questão de dizer que Isaac se casa aos 40 anos, tem filho aos 60. No caso deles, possivelmente isso aconteceu até mais tarde, o casamento e os filhos que vieram. Mas a gente não pode pensar, quando você pensa em 50, 60, 70 anos, nessa época era completamente diferente de outra. Então pensa neles realmente como jovens. Os dois crescem, mas não confunda crescimento com maturidade. E os dois gêmeos, Jacó sabia, meu irmão é o primogênito, mas ele sabia também que existiam alguns artifícios para tentar conquistar a questão de ser o primeiro. Por que era tão importante ser o primogênito? Dois aspectos importantes, acho que eu passei aqui, dois aspectos da primogenitura. Primeiro, eram os direitos que o primeiro filho tem, especialmente no que diz respeito à herança. Possivelmente, dizem os historiadores, que dependendo de quantos filhos você tivesse, não importava. O primeiro filho ia ficar no mínimo com a metade da herança e o restante ia ser dividido por todos os outros. Se são 2 filhos, o primeiro tem direito a 2/3 da herança e o segundo vai ficar com 1/3. Então, quando você é o segundo filho, você pensa, isso não é justo, mas fazer o quê? Eu nasci depois. No caso de você ser gêmeo, você pensa, tem alguma coisa errada nessa história. Por que não poderia ser eu? Mas algo maior do que a herança, na cultura hebraica, que a gente completamente ignora, chama-se a bênção do pai. E eles acreditavam, e nós precisávamos aprender a respeito disso, como a bênção do pai era de extrema importância. Você vai ver que no decorrer da história, as coisas que vão acontecer revelam como era importante receber aquela bênção. Os dois são importantes e os dois são adquiridos por Jacó de maneira bem tramada. A primeira é que Jacó consegue propor ao irmão uma troca, e troca o direito de primogenitura, direito à herança, por um prato de comida. A gente vai falar disso semana que vem. Um prato de comida foi suficiente para Esaú trocar pelo seu direito de primogenitura. E mais tarde também Jacó tem a oportunidade de receber também a bênção do seu pai no lugar do seu irmão. Acho que todo mundo conhece a história. E Jacó está revelando que ele está o tempo todo pensando em si mesmo, centrado em si mesmo. E quando você é centrado em você mesmo, nunca o que você tem é suficiente. Você sempre quer mais. O C.S. Lewis coloca da seguinte maneira: o prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais do que a pessoa ao lado. E se você parar para pensar, ele faz todo sentido isso. Nós vivemos numa roda viva de pensar o tempo todo nisso. Nós sofremos e dói um pouquinho na gente, a gente não sabe explicar porquê, quando o outro tem um pouquinho mais. A gente vive, no que a gente já tratou aqui na igreja várias vezes, nessa armadilha chamada comparação. Então não basta eu ser mais magro, eu preciso ser mais magro do que ele. Não basta ser mais rico, mais forte, ter filhos mais inteligentes, ter o carro tal, precisa ser melhor do que o outro. Eu percebo isso como a gente fala nas entrelinhas, como as pessoas gostam de dizer às vezes do que elas conquistaram, do que elas ganharam, e muitas vezes é apenas porque sai delas e pode inspirar você. Frequentemente elas querem que você saiba o que elas têm, para comparar com o que você também tem. E o problema em querer ter mais é que sempre vai aparecer alguém que é mais. Um pouco mais do que você, e você nunca vai sair disso. Um pouquinho na história de Jacó você vai ver isso acontecendo. Alguns dizem que Jacó já tinha idade, antes de se casar ainda, já estava na casa dos 70 anos. Para a gente é estranho, mais uma vez, bem diferente naquela época. E Rebeca, a mãe dele, tem uma ideia, o plano é muito bem elaborado. Em Gênesis 27, no próximo capítulo vai dizer assim, eu vou ler para você. Tendo Isaque, o pai, envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, e ele respondeu: estou aqui. E disse-lhe Isaque: já estou velho, não sei o dia da minha morte, pega agora suas armas, arco e aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim.
Então, o Isaac estava querendo que o filho preparasse para ele uma refeição. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, traga-me para que eu a coma e abençoe você antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. A Bíblia fala desse momento onde o que está acontecendo, ela está em algum lugar que ela consegue ouvir. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao outro filho, Jacó, seu predileto, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça para que prepare aquela comida, para que eu coma e abençoe você na presença do Senhor antes de morrer. E por alguma razão, Rebeca pensa assim, eu não quero isso. Eu não quero que seja Esaú o filho que vai ser abençoado. E ela decide. Lembra que ela já tinha recebido uma palavra de que o menor seria maior, que o mais novo seria maior do que o mais velho? Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. E aqui eu parei e pensei, 2 cabritos para uma refeição? 2 cabritos devem alimentar umas 10 famílias. E ela queria fazer a refeição para o marido. O pessoal era generoso naquele tempo. Talvez aqui que surgiu aquele negócio de que crente come muito. Não sei. 2 cabritos. Aí depois, na leitura, você vai descobrir por quê são 2 cabritos. E ela vai preparar a refeição. Leve então a seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa, é fácil distinguir a gente. E se meu pai me apalpar e tocar em mim, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo. Vai parecer? Fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. É isso que você quer, mãe? E ela disse, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Rebeca não vai ser amaldiçoada, mas Jacó vai ser abençoado. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que estava fora de casa, roupas que tinha em casa e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. E depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. Entendi agora. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa que o pai tinha feito. Você lembra que quando Esaú nasceu, ele parecia um tapete? Um pequeno Chewbacca, como a gente sabe. A mãe tem que disfarçar Jacó. Eu queria que você pensasse nesse momento. Se você é Jacó e você está colocando uma roupa que não é sua, para parecer ser outra pessoa, e precisa colocar sobre o seu corpo pelo que não é seu, que não é quem você é. O que estava passando pela cabeça dele? Eu acho que ele estava num conflito. Será que eu deveria estar fazendo isso? Meu pai, que me ama e que confia em mim, eu estou usando a cegueira dele e estou usando a confiança dele para enganá-lo, para receber algo dele que vai ser bom para mim, supostamente, a bênção do meu pai. Eu acho que a gente já passou por momentos assim, onde a gente para pensar, é isso mesmo que eu quero fazer, e a próxima decisão que eu for tomar vai ser, muitas vezes, definitiva. Versículo 18, ele dirigiu-se ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Lembra que mais cedo a gente leu, qual é o seu nome? E Jacó disse ao seu pai, sou Esaú. Era? Não. Seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora sente-se, coma do que cacei para que me abençoe. Um monte de mentira. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Legal, né? É incrível como hoje a gente usa Deus para o que a gente quiser. E até para justificar as coisas erradas que a gente quer fazer. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber que você realmente é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai, Isaac o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú.
não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? 5 chances diferentes para dizer não. E ele respondeu: sou. E Isaac agora abençoa o filho errado, entre aspas. E quando Isaac, versículo 30, acabou de abençoar Jacó, acho que esse aqui eu botei aqui. Não. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Pam, pam, pam. O momento em que a coisa fica dramática: eu acabei de enganar o meu pai fingindo ser o meu irmão, sair da sala, quem entra? Meu irmão Esaú. E ele também preparou uma comida saborosa. Enquanto Jacó está enganando seu pai, Esaú está em algum outro lugar, em alguma cozinha, fazendo uma comida para o seu pai, achando que vai dar tudo certo. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Mais uma vez. E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, e agora ele já sabia: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? E o pai vai dizer: não. Na verdade, o que eu tenho para você é que você vai servir ao seu irmão. Esse é o seu futuro. E no versículo 41 diz: Esaú, esse irmão mais velho, guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E aqui tem um monte de pregações só nessa primeira parte desse versículo. Guardei rancor contra o meu irmão porque ele foi abençoado no meu lugar. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Meu pai vai morrer, a gente vai passar um tempo de luto, e então matarei meu irmão Jacó. A amargura, a angústia, o rancor era tão grande que ele pensou: eu vou resolver, eu não vou viver assim. E quando o tempo passar, eu vou recobrar os meus direitos, vou me tornar o único filho, meu irmão mais novo vai ter que sair da história, eu vou matá-lo. Ele falou isso em segredo, ninguém tinha ouvido a não ser a sua mãe, Rebeca, mais uma vez, espiã, sempre sabendo tudo o que está acontecendo. Jacó conseguiu o que ele queria? Conseguiu. Conseguiu ser o primogênito e ganhar a bênção. Mas serviu para quê? Nos próximos 21 anos, a mãe dele fala para ele: seu irmão vai matar você. Então você tem que sair, você tem que ir embora. E ele pega as coisas dele e os próximos 21 anos ele vai para outro lugar, sem nada. A bênção que deveria ser uma bênção se tornou uma maldição para Jacó. O que seria tão bom para ele que ele estava tentando conquistar, na verdade, colocou ele como um fugitivo pelos próximos 21 anos, se escondendo. E por alguma razão, Deus me trouxe aqui de manhã para fazer essa pergunta para você. Sabia que é possível conseguir o que você queria e não querer mais o que você conseguiu? Lutar e se esforçar e querer tanto porque aquilo, e depois que você tem, você descobre: para que eu fiz isso? A história de Jacó é uma história onde a maior parte da sua vida ele tem que fingir ser outra pessoa. Ele carrega a identidade de alguém que não é dele, que não é quem ele é de verdade. Quem é você? Eu sou Esaú, ele fala para o pai, engana o seu pai, e vai viver agora
uma vida que não é a que Deus tinha para ele, que não é a vida que tinha sido planejado e poderia ser uma bênção para ele, mesmo sendo o segundo filho. É bom também ser o segundo filho. Não é ruim, mas ele não aceitava, eu preciso ser o primeiro. Deus não pode abençoar quem você finge ser. Eu não posso pedir que Deus abençoe a minha máscara, me abençoe quem eu estou mostrando, e não se engane. Por isso que eu amo demais esse assunto quando se trata de autenticidade. Se eu disser para você que eu sou 100% transparente o tempo todo com todo mundo, não é verdade. E você também não. Existe sempre parte da nossa vida que a gente não quer que ninguém fique sabendo. Existem partes que a gente acha que é desnecessário que alguém saiba. Mas eu amo a autenticidade, pelo menos, né, aquela mais básica de todas. Eu já testemunhei isso várias vezes, que eu não queria ser pastor, mas eu tive um excelente exemplo de pastor na minha casa. O meu pai foi um ótimo pastor por vários aspectos. Mas o que mais me admirava no meu pai não era o seu talento de liderança, a sua capacidade de pregar muito bem, dirigir bem a igreja e tudo que Deus dava para ele prosperava. O que mais me impressionava no meu pai, e isso foi sendo inconscientemente guardado dentro de mim, era a autenticidade. Porque eu já tinha ouvido falar e visto pastores que eram uma coisa aqui em cima no púlpito e outra coisa em casa. E não é a história dele. Assim como pessoas que frequentam a igreja são uma coisa na igreja e outra coisa quando saem da igreja, que faz com que esse mundo todo ao nosso redor nem consiga compreender o Evangelho. Mas eu vi o meu pai no púlpito e em casa a mesma pessoa, e isso provocou em mim uma admiração muito grande. Então eu acredito demais no poder da autenticidade. Mas eu não vou enganar você, existe mais de um André em mim. Existe o André que eu queria ser e acabo projetando de vez em quando. Existe o André que eu sou de verdade, quando ninguém está olhando. Só Deus sabe quem ele é. Ele não é tão diferente do outro, graças a Deus, mas ainda assim, quem você é e quem você queria ser estão constantemente brigando dentro de você. O tempo todo. E nós colocamos os nossos disfarces, nós nos comportamos como outras pessoas, mas para quê? Jesus vai perguntar: o que você vai ganhar com isso? Se ganhar alguma coisa, e se você estiver perdendo você mesmo? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se? Ou destruir a si mesmo? Eu não sei como isso cai em você, no seu coração, para o que você está vivendo hoje. É claro que você vai se espelhar em pessoas, claro que você vai se inspirar em pessoas que você admira, e em algum momento você acaba replicando um pouquinho o outro. Hoje eu falo e penso coisas que eu absorvi da minha esposa, natural, a gente convive junto e vice-versa. Não tem nada de errado nisso. O grande lance que eu quero que você pense nessa manhã é que se eu preciso colocar uma outra roupa e outro disfarce para ser alguma coisa, quem você é de verdade? Será que você se perdeu no meio do caminho? Jacó, qual é a vantagem de você enganar Isaac? Você não consegue enganar Deus. Você não consegue enganar você mesmo. E Deus não pode abençoar quem você finge ser. Deus não pode abençoar o personagem que você criou, sua máscara. Deus não abençoa o seu perfil de rede social. Na rede social todo mundo é lindo, né? Eu sou Esaú, me abençoa. Mas no processo, Jacó vai se perder. Existem pessoas, talvez aqui, talvez assistindo a gente online, que conquistaram uma posição, mas perderam-se a si mesmos. Conquistaram bens, conquistaram status, coisas disfarçadas de bênção, parecia ser bênção, mas o principal perderam. Jacó demorou um longo tempo para perceber isso. 21 anos foi a sua sentença. Quem o condenou? Ele mesmo. Ele vai se casar com 2 mulheres, vai ter um monte de filhos, até que finalmente ele decide voltar para casa, porque era em casa que estava a bênção. Ele precisou sair de casa, ele nunca experimentou a bênção de verdade, era na casa dele que ele iria desfrutar disso. Sim, Deus o abençoou, ele fez prosperar, mas ele nunca teve paz de verdade.
E é nesse retorno para casa que aquela luta com Deus acontece. Alguns dizem na casa dos 90 anos aproximadamente. Não é de se surpreender que ele teve um problema na coxa, né? 90 e poucos anos. Jacó decide não soltar o homem com o que ele está lutando. Está de noite, ele não está enxergando bem, mas ele se agarra a esse homem e não solta enquanto ele não disser algo, enquanto não me abençoar. Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E o homem perguntou: qual é o seu nome? E agora ele já estava cansado de dizer qualquer outra coisa. E agora ele já tinha chegado no limite dele mesmo, de tentar fingir ser outra pessoa. Para o pai, ele quer a bênção. Do anjo ou do próprio Deus, ele quer a bênção. Para o pai, para conseguir a bênção, ele tem que fingir ser outra pessoa. Para Deus não vai funcionar. Não vai funcionar chegar para Deus e vai dizer: eu sou Esaú. É quem eu tenho sido, é quem eu tenho tentado ser a minha vida inteira. Eu tenho tentado ser o primeiro, eu tenho tentado ser o primogênito, eu tenho tentado ser digno da bênção que eu recebi. Me chama de Esaú, por favor. Não, não vai funcionar, não vai funcionar. Quem é você? Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Finalmente. E então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, e o abençoou ali. Depois que ele assume o seu nome de verdade, depois que ele reconhece a verdade de quem ele é, Deus pode dar a ele um novo nome. Depois que você aceita quem você é e se aproxima humildemente de Deus, ouça o que eu estou falando. Depois que você admite e assume a verdade e tira todas as máscaras e quebra todos os disfarces e se aproxima de Deus em humildade, Ele te dá um novo nome. E não só um novo nome, uma nova identidade. Jacó, famoso por ser enganador, usurpador, quer passar à frente. Israel, triunfante com Deus. Jacó é quem eu sou, Israel é quem ele é em mim. E você vai ser, durante muito tempo, as duas coisas. Se você já leu a história bíblica, você vai ver que no decorrer de toda a Bíblia, o nome Jacó não é esquecido, só porque mudou para Israel. Os dois nomes vão aparecer. É interessante, por quê? Porque mudança é complicado, é um processo. Você sabe que hoje em dia, com a internet, você consegue colocar arquivos no seu celular e eles vão aparecer no seu computador. Isso chama-se sincronização. Eu posso preparar a minha mensagem aqui, mas jogar para o tablet para poder assistir. Mas se não tiver internet naquele momento, a mensagem já está lá pronta para entrar, mas eu preciso de uma conexão. E quando a conexão aparecer, vai sincronizar. Então, às vezes, demora um tempo. Da mesma maneira, Deus, Ele nos chama de certos nomes que nós ainda não somos. Ele vai te chamar de algumas coisas que, na verdade, não parece ser você. Deus está te chamando de Israel, mas você ainda se sente um Jacó. E eu queria que você soubesse nessa manhã que Deus não tem a menor crise com isso. Ele está tranquilo no meio desse conflito. Ele não é intimidado pelos seus defeitos, pelas suas falhas. Ele está prontinho para lidar junto com você e vencer cada uma das etapas. Jacó ainda está aprendendo a ser Israel. Muitos anos se passam. E agora o povo de Israel se chama povo de Israel, e são milhões de pessoas. E depois que eles são tirados do Egito, antes de serem tirados do Egito, a nação de escravos que eles são, um homem chamado Moisés vai ser usado para libertá-los. Ele tem um encontro com Deus. E Deus fala: vai lá, você, depois de muita discussão, Moisés não queria, vai lá e você vai libertar o meu povo. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a você. Já tinha passado mais de 500 anos depois disso tudo. 500 anos é muita coisa. Esse povo não sabia muito da história. O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês.
E eles me perguntarem qual é o nome dele. Por que esse pessoal tem essa fixação toda em saber o nome das coisas, né? Qual é o nome dele? Que lhes direi? Ele está perguntando para Deus. E Deus vai responder como só ele poderia responder. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Que para a nossa língua portuguesa é extremamente desafiador. No original devia ser também, mas é Deus, sem a menor crise, dizer para você: para de ficar tentando me colocar no teu bolso. Para de ficar tentando me definir para que eu possa servir aos seus propósitos. Eu sou quem eu sou e ninguém vai conseguir descobrir exatamente o que é. Eles vão viver o resto da vida tentando fazer isso acontecer. E construindo imagens, e construindo ideias, e construindo um Deus que eu consiga controlar em algum nível. Não vai acontecer. Mas Deus não terminou o seu discurso. Ele fala: disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E ele fala: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E ele poderia dizer o Deus de Israel, mas ele diz o Deus de Jacó. Enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus não tem o menor problema de carregar no seu nome eternamente o nome de alguém que eu e você consideramos enganador e usurpador. Por quê? Porque a sua graça remove toda vergonha e transforma e dá um novo nome para mim e para você. Eu não sei qual é o seu nome hoje. Eu não sei qual é o seu nome que você prefere que ninguém saiba que você tem, mas eu queria te dizer: Deus tem um novo nome para você, e Deus tem redenção para todo aquele que confia e crê nele. Você recebe essa palavra hoje? A gente vai caminhar um pouco mais profundo. Não deixe de vir na semana que vem. Deus vai nos ajudar a entender como tomar decisões propriamente. Hoje eu quero orar por você. E eu sei que há pessoas aqui nessa manhã que estão tendo uma conversa interior com Deus enquanto a gente conversa também aqui. E está pedindo a Deus que ajude você a ser transparente, honesto, para receber a bênção que Ele tem para você. Vamos ficar de pé para a gente orar? E se o que está impedindo for exatamente isso? Imagina a luta de Jacó com aquele anjo. Qual é o seu nome? E ele diz qualquer outro, porque ele não quer ser Jacó. Não quero. A bênção não teria acontecido. Mas é quando eu me dispo completamente, quando eu me torno transparente, quando eu digo: Senhor, como é que eu vou te enganar? O Senhor sabe quem eu sou. E é isso que eu sou. E é isso que eu tenho sido. Deus vai falar: não, é isso que você acha que você é. Deixa eu te dizer quem você é de verdade. Agora que você assumiu, agora que você finalmente parou de ficar tentando se disfarçar, eu enxergo você com outros olhos. Eu vou te chamar de Israel. Eu vou te chamar de triunfante. Eu estava ouvindo uma pesquisa de um instituto muito respeitado que ajuda empresas a encontrar os profissionais os melhores que existem, que eles chamam de gênios. Que existem algumas coisas que revelam se uma pessoa é extremamente capacitada, um gênio ou não. E ele trabalhou com ferramentas muito interessantes para estabelecer isso. E descobriu que na idade de 5 anos, uma quantidade imensa de crianças que passou por esse processo, 5 anos, praticamente 100% das crianças foram consideradas gênios. Crianças aleatórias, para tudo quanto é lado. E eles continuaram seguindo essas mesmas crianças quando elas tinham 10 anos de idade. Somente 30% delas estavam sendo consideradas como gênios. As mesmas crianças, que com 5 anos tinham todo o potencial. Com 10 anos tinham perdido. Alguns anos mais tarde, fizeram a mesma pesquisa com esse mesmo grupo e somente 3% daquele grupo de crianças, que antes era 100% gênios, somente 3% tinha propriamente revelado esse caráter, esses aspectos.
Isso me fez pensar como que eu acredito demais nisso, porque frequentemente eu estou aqui em cima e olho para a igreja e falo, meu Deus, o que há aqui nessa igreja é uma explosão de potencial. A quantidade de coisas que a gente consegue fazer junto e pode fazer junto é imensa, mas alguma coisa acontece, que a vida vai roubando da gente. Tudo que Deus tinha planejado, tudo que Deus queria que acontecesse. Algumas coisas vão acontecendo no decorrer da nossa história que vão tirando de nós o potencial e a capacidade que a gente poderia atingir. Jacó poderia nem estar na Bíblia, porque a história dele tem um monte de episódios vergonhosos, mas Deus faz questão de colocar para te dizer, esse é um caminho que eu também posso usar e abençoar, porque afinal de contas nós vivemos no mundo mal, mas a história pode ser diferente se você decidir fazer diferente. Não espere 21 anos de exílio para finalmente voltar para Deus, para finalmente dizer, aqui estou eu, Senhor, sem nada, sem nenhuma máscara, sem nenhum disfarce, nu, completamente transparente na sua frente, eu não tenho nada para esconder. Você pode fazer isso cedo. Jacó podia ter feito isso em casa. Podia. Deus tem o seu caminho. Se ele falou que aquela nação vai ser maior do que a outra, vai ser. Não sei como ele vai fazer. Eu não sei que bênção que você perdeu, ou que bênção se disfarçou de bênção e nem é na sua vida, por causa de uma ansiedade, de uma angústia, de uma necessidade de estar à frente, de ser o primeiro, de alcançar, de ter uma ambição exacerbada. Eu queria orar por você, e se você diz, André, Deus está falando comigo, feche seus olhos, ora comigo.